Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Escrita Militar. Meu nome é Larissa, sou professora de redação. Na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema globalização. Vamos debater como isso pode ser apresentado nas redações. Antes da gente entrar na live, eu queria lembrar vocês que essa semana tá rolando o Mapa da Redação 80+, um evento 100% online, 100% gratuito, totalmente direcionado para alunos que desejam ingressar nas Forças Armadas, tá? Quem quiser se inscrever, o link tá na bio aqui do Instagram. A live de hoje é com o História do Povo, que já mandou aqui a solicitação. Essa live a gente estava devendo para vocês, né? Só que semana passada acabou acontecendo uns imprevistos, a gente não conseguiu fazer. Ui, meu rostinho cortou. Vamos lá. Rolaram os imprevistos, a gente não conseguiu fazer a live, mas está saindo, graças a Deus, né? E aí, Davi, boa noite. Se apresenta pro pessoal. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Me chamo Davi Botinelli, sou professor de História e estamos aí, né, para participar da live da Larissa, dar uma contribuição para a gente falar sobre globalização. Não, eu como semana passada, né, avisei, tô aqui como aprendiz do tema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre globalização, né? Tendo em vista que, olhando muito assim, já passou a prova do Colégio Naval, a gente estava muito com esse tema por conta do Colégio Naval, né? E a Escola Naval cobrou um tema que falava sobre os impactos do conflito na Ucrânia no processo de globalização. Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube só analisando essa temática, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que é esse processo de globalização. Quiser introduzir aí o debate, pode ficar à vontade, Davi. Vamos lá então, show de bola. Esse tema é um tema assim, sensacional, muito bom tema, dá muito pano para manga, dá para a gente desdobrar o assunto em vários campos disciplinares. A globalização normalmente aparece como um tema próprio da geografia, né? Até por conta da questão do espaço, ser o objeto principal da geografia, mas também conversa com a sociologia, conversa com a história, conversa com a economia. São várias questões que podem ser discutidas a partir desse tema globalização. Então, para começar, eu acho que é interessante a gente trazer como marco, digamos assim, do pontapé inicial da globalização, um marco histórico, que é as chamadas grandes navegações, né? Então, quando passa a existir o contato e o conhecimento de todos os continentes por parte de toda a humanidade, digamos assim, o ponto de partida da globalização, porque todo mundo passa a se conhecer e a partir daí vão haver trocas econômicas, trocas culturais, políticas, sociais, enfim, a interação entre populações diferentes, entre grupos étnicos diferentes, formas de enxergar a vida, cosmogonia, forma de acreditar em Deus, a máxima diversidade do planeta Terra, que passa a entrar em contato entre si, umas com as outras, e sempre, desde o processo das grandes navegações até hoje em dia, a globalização ela tem um sentido econômico, principalmente, né? Então, sim, no século XV, XVI, a ideia principal era, por parte dos europeus, adquirir ouro e prata, extrair as riquezas, sobretudo do continente americano, através de muita exploração, muita violência, mas isso também tem outras consequências, para além da economia, que é o contato entre povos diferentes, que é a troca de cultura, que é o nascimento de outras formas de enxergar a vida a partir de novos olhares, né? sim. Eu, Então, inclusive, até anotei aqui, né, uma frase do geógrafo Milton Santos, que ele vai definir o que é essa globalização, né? Ele define a globalização como um processo histórico que promove uma maior integração social, cultural e econômica entre os povos do globo. E é exatamente isso que você está falando. Estou só mais dando o conceito, porque uma das técnicas de introduzir uma redação é você pegar o conceito base daquele tema ou daquele título e definir logo nas primeiras linhas. Então, para quem eu tô entendendo o que acontece na globalização, mas como eu poderia definir essa globalização? Então, o aluno, por exemplo, poderia entrar num texto, já que o papel da introdução é apresentar dados, ele poderia entrar pelo viés histórico, fazendo uma alusão histórica, explicando como isso aconteceu lá nas grandes navegações. Então, galera, nota que isso tudo é repertório, hein?
como também ele pode entrar pelo viés da definição. E ele já traz esse viés da definição com um argumento de autoridade, que é o Milton Santos, que é um geógrafo muito conhecido. Então, ele pode citar, fazer essa citação, né? Que a globalização ele é um processo de integração econômica, social e cultural. Mas pode continuar, só queria fazer essa contribuição. E, aliás, um excelente argumento de autoridade, né? Porque o Milton Santos é, assim, uma referência, um grande geógrafo brasileiro e, assim, tem uma contribuição super importante para a formação das ciências humanas no Brasil, especificamente da geografia. É um autor super famoso. Ele também é relevante por conta não só dos estudos dele de geografia, da globalização, mas também por ser uma personalidade negra que está na academia. Então, o Milton Santos, assim, é genial, é excelente. Então, assim, falar de globalização, é importante falar de globalização a partir do Milton Santos, e é importante que a gente perceba que a globalização é um fenômeno, digamos, inexorável, né? Não dá para a gente evitar esse contato cada vez maior entre as populações, e é um fenômeno histórico. Portanto, ele vai se transformando ao longo da passagem do tempo. Por isso que é importante que a gente parta, digamos assim, de um marco temporal para entender as transformações ao longo do tempo e entender como a globalização ela é apropriada pela economia vigente, ou seja, pela ordem capitalista que vai se desenvolver ao longo dos tempos. Porque o que acontece? O sentido econômico da globalização ele aparece desde as grandes navegações, mas ele vai se desdobrar em vários elementos culturais, políticos e outras dimensões nesse sentido. Então, há sempre uma disputa sobre a globalização, porque a globalização ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Ela pode trazer consequências boas ou consequências ruins. A gente, inclusive, vai falar disso ao longo da live. A forma como a globalização pode ser homogeneizante, pode trazer um padrão de referência global do centro do capitalismo, do centro do mundo, que é a Europa e os Estados Unidos, ou a globalização pode ser um efeito positivo, no sentido de trazer culturas, de trazer a existência de povos, de etnias, seja, sei lá, da América Latina, da África e da Ásia, que não teriam a chance de entrar em contato com outros povos, que não teriam a chance de aparecer para o mundo, e com a globalização elas podem se desenvolver e ganhar notoriedade. Então, existem vários caminhos possíveis para a gente tratar a partir do tema da globalização. Então, a partir dessa pegada histórica, o que vai acontecer? Eu acho que é fundamental que a gente estabeleça uma relação entre o desenvolvimento da tecnologia, portanto, o desenvolvimento das forças produtivas, e a forma como isso vai afetar a globalização. Porque, se a gente for pegar o marco das grandes navegações, seria o desenvolvimento da caravela, o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, com a bússola, com o uso da cartografia. Isso vai permitir o ser humano chegar em novos continentes. Agora, da mesma forma, a gente está, em 2022, conversando. Eu no Engenho de Dentro e a Larissa em Santa Cruz, e a gente está fazendo uma live que pode ser vista por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Porque existe um desenvolvimento tecnológico que permite essa interação. Ou seja, na medida em que a tecnologia vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo, ela vai produzindo novos caminhos, ela vai produzindo novas possibilidades de apropriação, inclusive pela globalização. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico permite que os seres humanos se conectem e interajam mais em curtas distâncias. O grande lance da globalização é encurtar as distâncias. Porque se você consegue se comunicar pelo celular, então você consegue estar junto da pessoa mesmo estando distante. Essa que é a grande questão. Eu fiz umas pesquisas, né, para ficar mais por dentro do assunto. E aí eu vi uma imagem que era assim, o mundo em 1800, era um mundo grandão. Aí conforme ia passando o tempo, o mundo ia ficando menor, né? E aí, se eu não me engano, o nome desse conceito, né, que vai
explicar essa imagem são das aldeias globais. É a ideia de que as distâncias, elas se encurtaram, mas elas não se encurtaram no modo meio físico, né? Elas não ficaram fisicamente menores. Só que a forma de se comunicar, ela acaba ficando mais facilitada por conta da globalização. Então, antes, por conta das grandes navegações, né? Que a gente tinha uma visão, né, de distância muito grande, ou seja, um globo muito grande, hoje em dia a gente vê um globo menorzinho na imagem. Por quê? As distâncias se encurtaram, né? Falando conceitualmente, assim, não da maneira física. Exatamente. Por conta do desenvolvimento da tecnologia, por conta do maior contato das pessoas. Então, partindo do marco da globalização, digamos assim, o segundo grande marco, partindo do marco das grandes navegações, o segundo grande marco para a gente entender a globalização como um fenômeno cada vez mais intenso é a Revolução Industrial. Então, a partir do momento em que há um crescimento extremamente grande das forças produtivas, ou seja, da capacidade econômica, sobretudo na Europa, da capacidade de produzir cada vez mais, em cada vez maior escala, vai haver uma industrialização, uma urbanização, um desenvolvimento de tecnologia associado que vai levar ao encurtamento das distâncias, conforme a Larissa está falando. Então, na medida em que a globalização avança, na medida em que há um desenvolvimento tecnológico cada vez maior, há uma integração dos seres humanos e há uma integração das diversas culturas, das diversas etnias, das diversas formas de conhecer o mundo, certo? Então, a partir da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, a capacidade do ser humano de desenvolver tecnologia vai aumentando. E na medida que se desenvolve tecnologia, vão se aproximando as trocas comerciais, vão se aproximando as trocas culturais. Então, o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento da industrialização intensifica o processo de globalização. Então, quando a gente chega no século XIX, a gente já vê um mundo que é muito mais industrializado, que tem uma capacidade de desenvolver as forças produtivas através do trabalho assalariado, através das trocas comerciais e, consequentemente, se há uma industrialização muito grande, uma produção muito grande, há uma necessidade de venda, há uma necessidade de busca de mercado. Então a Inglaterra começa a produzir muito. Se antes da Revolução Industrial se produzia 5 sapatos por dia, agora se produzem 200 sapatos. Não tem inglês suficiente para comprar esses sapatos. Então o que os ingleses vão fazer? Vão rodar o mundo para estabelecer uma dominação econômica, ou seja, vender os seus produtos na África do Sul, na Nigéria, na Índia, na China, mas essa dominação econômica ela não se restringe à economia, porque o inglês vai levar a sua cultura, o inglês vai levar a sua forma de se organizar politicamente, vai levar a sua língua, claro, e isso vai informando a forma como aqueles povos vão interagir, vão dialogar com esse tipo de dominação. Então, parte do centro para a periferia. Sempre do centro para a periferia. Sempre o estabelecimento do domínio econômico através da venda de produtos, e isso como consequência de um domínio cultural, de um domínio sociológico. E a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo são um marco de intensificação do processo da globalização. E aí, quando a gente entra no século XX, numa sociedade de massa, numa sociedade de veículos de comunicação de massa, de novo a questão do desenvolvimento tecnológico, quando passa a existir o rádio, aí a globalização vai ganhar ainda mais força. Então, a globalização está diretamente ligada ao desenvolvimento da tecnologia, ao desenvolvimento das forças produtivas, e isso é apropriado pela lógica do capitalismo, ou seja, a venda de produtos. Só que não se restringe à venda de produtos, porque é óbvio que as pessoas não são simples consumidores como páginas em branco, né? Você consome a partir dos seus valores culturais, a partir da sua forma de enxergar a vida, da sua existência, da sua língua, de tudo que te compõe enquanto indivíduo, de tudo que compõe uma nação enquanto tal, certo? E aí, é claro, a gente tem que entrar no Brasil, né? Não dá pra gente ficar falando de globalização de forma abstrata
sem entender como que o nosso país, como que o nosso povo, como que a nossa sociedade interage com a globalização. Então, o Brasil é um país que ele, desde sempre, sofreu com a globalização. Imaginem só, gente. Vamos fazer uma análise fria sobre o que era o Brasil enquanto colônia de Portugal. Se descobriu uma terra maravilhosa, com árvore, com animais, a fauna e a flora mais exuberante do mundo está aqui no Brasil. E aí os portugueses decidiram que iam ganhar dinheiro no Brasil. Não tinha ouro nem prata, eles iam fazer o quê? Plantar cana-de-açúcar nesse território aqui, Brasil, para ser vendido para um outro território, Europa. E quem ia produzir, quem ia trabalhar, quem ia suar, quem ia sangrar para produzir esse dinheiro, para produzir esse valor através da cana-de-açúcar, seria o povo que ia vir de um terceiro continente, a África, seja Angola, Moçambique ou a Costa da Mina, que ia vir para cá para ser escravizado e trabalhar até morrer para produzir essa riqueza. Então ali já tem uma globalização. São 3 continentes interagindo aqui no Brasil de uma forma extremamente perversa, né? Que é a produção dentro do modo de produção escravista, mas que gera uma integração de culturas, com muita violência, com muita dor, com muitos problemas, mas gera uma integração de cultura. Todo mundo que é brasileiro sabe que no Brasil há uma miscigenação muito forte, há uma troca cultural muito grande de populações indígenas, originárias, aborígenes, de brancos europeus, de negros que vieram da África para serem escravizados. Então, por mais que o Brasil seja o território da violência, da desvalorização do trabalho, da luta dos trabalhadores para conseguir sobreviver, das diversas formas de violência, aqui se produziu uma coisa única. Aqui se produziu o povo brasileiro, pausa dramática, que é um povo único, como diz o Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro. É um povo absolutamente diferente dos outros, porque é fruto já desse processo de integração, já desse processo de globalização mesmo, de integração de culturas, de integração econômica também. Mesmo com toda a violência que foi perpetrada desde o início da civilização brasileira até os dias de hoje. Certo? Então, Larissa, vamos lá. Ainda falando do Brasil, deixando a questão colonial de lado, o Brasil também é um país, digamos assim, muito rico na questão cultural, não é só nos recursos naturais, né? Então, mesmo todo esse processo de dificuldade, mesmo todo esse processo de problemas envolvendo a formação do Brasil, se formou o povo brasileiro. E quando a gente entra no século XX, quando a gente já era uma nação independente, já tinha se libertado de Portugal, já tinha se emancipado. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a emancipação do Brasil e a independência, fizemos já uma live sobre isso, foi a última. Tá aí no Instagram da Larissa, é só achar. Tá no YouTube também, hein, pessoal? Tá no YouTube, os 200 anos de independência. Viu que eu já aprendi a fazer marketing contigo, né, Larissa? Com certeza, tem sempre que fazer um jabazinho. Não, é porque a gente fica sempre a gente trabalha junto, né? No sábado, fica todo mundo aprendendo com a Larissa. Eu vi que teve uma galera aí que entrou, né? Sempre fica todos os professores aprendendo com a Larissa as técnicas de divulgação, que a Larissa conhece. Mas voltando aqui. Aí o que acontece? No Brasil, já independente, no Brasil já emancipado, no Brasil com a formação social brasileira consolidada, pós-abolição da escravidão, no Brasil do século XX, muitos teóricos, muitos artistas, muitos pensadores vão querer pensar o Brasil autonomamente, pensar o Brasil dentro do concerto das nações, de forma a colocar um protagonismo para o Brasil, mas não o Brasil separado, não o Brasil isolado, o Brasil em integração com as diversas culturas. E o momento mais efervescente, o momento de maior brilhantismo do ponto de vista das artes, é a Semana de Arte Moderna de 1922, que inclusive está fazendo 100 anos em 2022. Então é super importante que a gente fale dela. Na Semana de Arte Moderna de 1922, tinham, por exemplo, o quadro do Abapuru, da Tarsila do Amaral, que é assim, super famoso, que é uma referência, né, da arte brasileira. Mas não só o Abapuru.
Na Semana de Arte Moderna de 1922, o Oswald de Andrade vai propor o Manifesto Antropofágico. E o Manifesto Antropofágico, ele é sensacional, porque o Manifesto Antropofágico, ele parte da ideia do ritual da antropofagia tupi para chegar numa conclusão sobre a globalização. Então, presta atenção, gente. Se a Larissa me permite, eu vou ler aqui uma passagem breve do livro Com do Darcy certeza. Ribeiro sobre o ritual da antropofagia. Por quê? O que era o ritual da antropofagia? O ritual da antropofagia era feito entre tribos indígenas tupi, que eram tribos guerreiras, que eram tribos que tinham na sua cabeça o grande valor, a grande questão para as tribos indígenas não era ganhar dinheiro, não era acumular riqueza, era ser um grande guerreiro. Os indígenas tupi-guarani queriam ser grandes guerreiros, queriam ter coragem, queriam ter virtude, queriam ter força. Então, quando havia guerras, e constantemente haviam guerras entre as tribos, porque isso fazia parte da cultura deles, sempre havia prisioneiros de guerra. Então, o prisioneiro que era, digamos assim, adquirido, né? Teve a guerra, o cara foi prisioneiro, ele era adquirido. Ele ia participar do ritual da antropofagia. O que era o ritual da antropofagia? O ritual da antropofagia era assim, tinha uma festa, uma grande festa, uma festa muito importante, que toda a tribo participava, inclusive o prisioneiro. O prisioneiro era muito bem tratado, inclusive ele ficava com uma mulher da tribo, com ele, batia um papo, né? Cantava um pagode no ouvido dela, tudo bonitinho, tudo tranquilo, tudo na paz. Ele curtia a festa, só que na hora do banquete, na hora de se alimentar, ele era o alimento. Ele virava a janta. Ele era assado e toda a tribo comia. Toda a tribo comia. E tinha que comer o cara todo, não podia sobrar nada. Agora vamos lá. Diante desse ritual da antropofagia, o que os caras queriam com o ritual? Adquirir a força daquele guerreiro. Adquirir a coragem daquele guerreiro. Por isso o ritual da antropofagia não é um simples canibalismo. Não é comer o braço do amigo porque eu estou com fome. Tem uma questão simbólica, tem uma questão ritualística. Aí vamos à passagem do Darcy Ribeiro. Olha só como é bom. Ele diz assim, cada núcleo tupi vivia em guerra permanente contra as demais tribos alojadas em sua área de expansão e até mesmo contra seus vizinhos da mesma matriz cultural. No primeiro caso, os conflitos eram causados por disputas pelos sítios mais apropriados à lavoura, à caça e à pesca. Sítio aí tem o sentido de região, né? No segundo, eram movidos por uma animosidade culturalmente condicionada, uma forma de interação intertribal que se efetuava através de expedições guerreiras visando a captura de prisioneiros para a antropofagia ritual. O caráter cultural e coparticipado dessas cerimônias tornava quase imperativo capturar os guerreiros que seriam sacrificados dentro do próprio grupo tupi. Ou seja, o cara que ia participar do ritual se prestando a ser alimentado, né? Somente estes, por compartilhar do mesmo conjunto de valores, desempenhavam à perfeição o papel que lhes era prescrito, de guerreiro altivo que dialogava soberbamente com seu matador e com aqueles que iriam devorá-lo. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? O cara, o prisioneiro que ia ser comido no ritual da antropofagia, ele não ficava aborrecido nem chateado, não. Porque aquilo fazia parte da cultura dele também. Então ele entendia que ele participar do ritual, sendo ele a vítima, era importante para a manutenção da cultura da tribo. Isso fica mais evidente ainda com a parte mais interessante da passagem do livro do Darcy Ribeiro. Olha só o que ele diz. Presta atenção. Comprova essa dinâmica o texto de Hans Staden, que 3 vezes foi levado a cerimônias de antropofagia e 3 vezes os índios se recusaram a comê-lo, porque chorava e se sujava, pedindo clemência. Aí ele termina dizendo assim, não se comia um covarde. Então, quando foi um europeu para ser alimentado no ritual da antropofagia, ele ficou se borrando. Literalmente. Eu amei! Muito bom, muito bom! Eu já tinha ouvido falar disso. Eu já tinha ouvido falar disso, assim, num viés mais
acadêmico, vou colocar assim, né? Porque eu não sabia que tinha esse desfecho, não. Achei muito interessante. E é muita ideia, né, de você absorver a força, a coragem, a perspicácia do outro a partir da carne do outro, né? Exatamente. Então, nossa, faz muito sentido. Eu amei, amei. Aí, olha só, então o cara que era o branco europeu que não entendia nada, ele ficou se cagando de medo, chorou e tal. E aí, falou: vou comer você que você é covarde. Se eu comer você, você sendo covarde, eu vou ficar covarde igual a você. Essa que era a ideia, né? Então o cara escapou, pelo menos, né? Não morreu, né? Não morreu. Aí olha só a genialidade do Oswald de Andrade. Ele pega essa ideia da antropofagia e ele fala em antropofagia cultural. Olha que maneiro, porque havia no Brasil do início do século XX, 1922, uma elite muito escrota. Uma elite muito escrota porque não queria ser brasileira, queria ser europeia, queria olhar para o mundo da Belle Époque, queria ser francesa. Imagina, você está no Brasil e quer ser francês? Porra, né? Não dá. O cara queria ser francês. Então, a elite brasileira desprezava o povo brasileiro. Com a Semana de Arte Moderna de 1922, nascem modelos nacionais de cultura. Mas o Oswald de Andrade é genial porque ele diz assim: para ser um modelo nacional de cultura, não precisa estar longe, não precisa estar separado do estrangeiro. Então a antropofagia cultural é assim: a gente vai comer a cultura do estrangeiro, mastigar, misturar com a cultura brasileira, e o que nascer daí é alguma coisa absolutamente original e brasileira. Então você mistura o que é do Brasil com o que é do estrangeiro, junta, e o produto que sai daí é novo, é original e também é brasileiro. Quem pega essa ideia e coloca, digamos assim, na forma artística mais linda que eu conheço, pelo menos, é a Tropicália do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Eles pegam essa ideia e falam assim: bom, existe a cultura dos Estados Unidos, que é uma cultura imperialista, e o símbolo da música dos Estados Unidos é o rock and roll. O rock and roll precisa de guitarra elétrica. O que a Tropicália vai fazer? Vai misturar a cultura estrangeira, a cultura dos Estados Unidos, a guitarra elétrica, o rock and roll, com gêneros absolutamente nacionais, do interior do Brasil profundo, tipo baião do Luiz Gonzaga. Então você mistura rock americano com baião do Luiz Gonzaga, mistura, mastiga, e o que sai daí? Alguma coisa absolutamente genial, original e brasileira, que é a Tropicália. Domingo no Parque, do Gilberto Gil, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e um monte de músicas maravilhosas. Então essa é uma relação saudável, prodigiosa, culturalmente rica, riquíssima, da globalização, da mistura do nacional com o estrangeiro, com o global. Certo, Larissa? Certo. Então, e até olhando para isso, assim, né, em questões mais, como eu posso dizer, olhando assim para a minha parte, né, de redação, para minha disciplina. Eu já vi tema de redação que perguntava, por exemplo, né, tratava a globalização como um mosaico ou uma colcha de retalho, né? A gente está fazendo uma mistura que, de fato, ela se mistura e nasce algo, ou a gente está pegando um pouco de cada coisa e não está virando nada ali, né? Uma colcha de retalho, algo mal feito. E aí, o que acontece? A gente percebe muito que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar isso dentro da redação, os alunos, às vezes, por exemplo, cai um tema sobre isso, né? Vamos supor que fale sobre cultura. Eu sinto que os alunos, às vezes, ficam com medo de fazer uma valorização dessa mistura cultural, e aí agora eu vou entrar num ponto que é muito importante, né? O aluno, geralmente, ele tem medo do que ele vai apresentar dentro da redação. Eles acham sempre que eles têm que fazer uma mega valorização do que é do Brasil e do que é puramente nacional, né? Se a gente pode falar de algo puramente nacional hoje. Então, assim, vocês geralmente têm muito medo do que vocês vão usar para argumentar, para articular as ideias. E, assim, olhando para o viés que o Davi está apresentando, a globalização, essa mistura cultural, ela é muito interessante quando a gente fala de criar uma identidade. A gente não precisa ficar preso naquela ideia de antigamente, de que tinha que ser se não é algo puro, né? Eu não sei nem de onde surgiu isso, deve souber, né, o historiador, de que o quanto mais aquela cultura, ela
tem a relação ancestral com a raiz dela, uma cultura melhor. E assim, vocês não precisam ficar com medo de falar que sim, a globalização, essa mistura cultural, ela é interessante, principalmente para o momento que a gente está vivendo. Eu estava conversando com o Davi antes da live, né, que é muito interessante, por exemplo, a gente está falando desse tema hoje, por quê? Na primeira live a gente falou sobre a independência, que foi em 1822. E hoje a gente está falando de 100 anos depois, né? Que é na Semana de Arte Moderna de 1922. E olha que doido. Em 1822 a gente vai falar, né, da criação de um Brasil, de um Estado independente de Portugal. E em 1922 a gente vai falar de um grupo de artistas querendo resgatar, na verdade, criar uma arte brasileira, né? A gente, de novo, vai ter a necessidade de olhar para esse Brasil e se identificar enquanto povo dessa nação, que não precisa estar olhando para fora, não precisa estar diretamente ligado para fora para ter um valor cultural. Que, como o Davi falou, né? Antigamente tinha muito essa valorização. A galera do Brasil queria ser francesa. E assim, a gente não precisa ter essa... A gente pode olhar para o nosso país, olhar para as riquezas que a gente tem, sem necessariamente precisar copiar o outro ou ignorar o outro. Essa mistura ela pode ser muito saudável, como o movimento da Semana de Arte Moderna vai mostrar. Pode... Exatamente. Muito bom, Larissa. Eu até, você estava falando, lembrei do... um samba da Vila Isabel, que é muito bom. Vila Isabel é a escola de samba. Em 2006, o samba foi campeão. Então o samba é bom, né? Se foi campeão do Carnaval Carioca, o samba é bom. Em 2006, o samba da Vila Isabel que ganhou, ele falava justamente da integração latino-americana. E aí tem um verso do samba que fala assim: a essência latina é a luz de Bolívar, que brilha no mosaico multicor. A poesia é muito bonita, muito linda. E o que ele está querendo dizer com isso? Pera, fala devagar. A essência latina... A essência latina é a luz de Bolívar, que brilha no mosaico multicor. Ou seja, ele está querendo dizer que a integração dos povos latino-americanos, e aí pensando desde uma perspectiva regional, do nacional para o regional, ou seja, da América Latina. Cubanos, venezuelanos, chilenos, argentinos, uruguaios, paraguaios, brasileiros, todos enquanto povos latino-americanos, todos enquanto frutos dessa integração, muitas vezes violenta, mas integração de europeus com indígenas, com negros, africanos, e que faz nascer um continente absolutamente novo. O que seria um mosaico? Seria a integração desses povos, seria a união desses povos. A participação de diversas culturas que são particulares, de diversas culturas que têm a sua individualidade, mas que também podem se unir para construir alguma coisa nova juntos. Essa é a ideia de mosaico. De integração que não precisa ser homogênea, que não precisa ser padronizada, mas ela pode ser junta. Ela pode produzir alguma coisa em parceria. Então é por isso que é importante falar da globalização como mosaico, como coxa de retalhos, porque a globalização pode ser positiva, ela pode ser negativa. Por exemplo, a gente vive hoje em dia sob uma influência muito grande dos meios de comunicação, principalmente a internet, como um veículo de padrões de cultura. Por quê? Os padrões de cultura estão relacionados aos padrões de consumo. Na medida em que a tecnologia avança, então, na medida em que a gente tem um celular que informa para a gente tudo que a gente quer, então a gente tem um padrão de consumo globalizado. Até como elemento inconsciente do que é ser feliz, do que é ser aceitado pelo grupo, do que é ter autoestima. Então, se você tem um relojão bonito, se você tem um cordãozão de ouro, se você tem uma Ferrari, se você tem um iPhone... A gente sabe até o nome das marcas que dão status social, que dão uma autoestima, né? Uma vontade de viver. E a gente, enquanto brasileiro, sabe isso, mas se você for em Moçambique, em Maputo, o cara conhece o padrão de consumo global. Conhece a Nike, a Ferrari e o iPhone. Se você for em Xangai, o cara conhece o padrão de consumo global. Se você for em Canberra, na Austrália, ou se você for em El Salvador, em São Salvador, na capital, a população conhece o padrão de consumo, ou seja, o padrão de consumo é global.
Por quê? Porque a internet e os veículos de comunicação chegam para todos. Mas a capacidade de acessar esse padrão de consumo não é global. Por quê? Porque existem povos que são mais pobres, existem povos que são mais ricos, existem populações que têm muito mais dificuldades do que outras. Então, como a globalização pode ser uma coisa ruim? Quando você coloca um padrão de consumo muito alto, um padrão de consumo inacessível, e as pessoas querem ter aquilo e não conseguem. Isso traz sofrimento, isso traz dor, isso traz angústia. Isso é um modelo de globalização ruim. Entrando até no que De a Manu perguntou, padronização. né? Entrando até no que a Manu perguntou, né? Como encaixar a tecnologia num tema que falasse sobre globalização. Essas facilitações que a tecnologia traz, porque ela tem o poder de aproximar pessoas, né? Então, assim, por exemplo, hoje, graças à internet, eu não preciso estar perto de uma pessoa para me comunicar instantaneamente com ela. Ela pode estar do outro lado do mundo e essa comunicação vai ser feita. Certo? Por exemplo, a tecnologia, ela permite essa integração cultural, uma vez que, um exemplo, a gente tem a Netflix. Na Netflix, a gente consegue ter acesso a filmes, inclusive isso aí é um bizu do próprio Davi, que na tecnologia a gente tem acesso a filmes, séries, enfim, produções audiovisuais feitas pelo mundo inteiro. Então a gente acaba entrando em contato com culturas do mundo inteiro. Eu estava até falando com ele, que eu não ia falar sobre isso aqui na live, né? Até porque trata-se de séries um pouco não recomendadas para menores de 18 anos, mas quando eu estava estudando o tema da globalização, eu lembrei muito da questão do Sense8. Não sei se alguém aqui assistiu, mas o Sense8 é uma série, né, que vai ligar 8 pessoas de vários lugares do mundo. E aí você vê que existe ali uma integração cultural muito grande e existe também, assim, né, assistindo a série, como ela vai mostrar 8 pessoas de 8 cantos diferentes do mundo, a gente consegue ver as diferenças culturais de cada lugar, né? E até mesmo entre eles, os próprios personagens, eles sentem as diferenças culturais, porque, enfim, eles têm algumas especificidades que eles entram em contato com a realidade do outro. Mas até mesmo pra gente assistindo... Ai, a série faz muita falta, sim. Mas até pra gente assistindo é muito doido, porque uma hora a gente tá ali no meio do... Agora eu não lembro se é do Japão ou da China. Acho que é no meio da China. Seul fica onde, Davi? Ou não é em nenhum dos dois cantos? É um... Não sei. Eu não lembro o nome. Eu sei. Eu não vou saber pronunciar. Mas também não... Enfim, num momento a gente está lá no meio de um país extremamente tecnológico e do nada a gente vai para um país que tem uma situação de vida extremamente precária, né? Então você vê ali até... E os costumes são totalmente diferentes, assim, né? Da forma da mulher ser vista, as vestimentas, tem uma mulher que ela é da Índia e aí do nada tem uma pessoa que está dentro da Alemanha. E assim, é bem diferente, assim. Você vê que é bem, bem diferente mesmo. E aí, a internet, né, ela possibilita a gente ter contato com essas diferentes culturas. A tecnologia, vamos colocar dessa maneira. Né? Tem até... Eu estava falando com o Davi antes da live também, que o Brasil, ele tem dimensões continentais, né? Então, às vezes, até dentro do... A tecnologia, ela possibilitou a comunicação até dentro do nosso próprio território. Porque, às vezes, a gente fala de globalização, entendendo o globo, mas se a gente olhar para o próprio Brasil, ela facilitou muito esse processo. Né? Então, olhando para a tecnologia e globalização, eu apontaria vou botar esses efeitos, né? Que não vou dizer nem que são benefícios nem consequências, mas efeitos da tecnologia aplicada à globalização. Ou da globalização aplicada à tecnologia. É uma relação dialética, é isso. Mas um tá ligado ao outro. Aproveitando que a Thaís falou sobre a questão da América Latina, eu acho que a tecnologia é muito boa porque ela pode ser muito boa porque ela pode proporcionar essa integração, já que, como a gente sabe, há uma força cultural e econômica de imposição das ideias da Europa e dos Estados Unidos muito maior do que dos povos latino-americanos. Então tem essa questão no Brasil do povo brasileiro não se enxergar enquanto latino-americano, e o desenvolvimento da tecnologia pode possibilitar uma integração maior, exatamente porque você pode entrar em contato com os nossos vizinhos, né? Mas, além disso, sobre o que você estava falando, Larissa, por exemplo, eu vi ou pelo menos, não sei se eu não vi a série toda não, mas eu vi alguns episódios de uma série de Barcelona, Merli, que os caras falavam catalão. Eu acho catalão muito bonito, acho muito lindo, assim. Porra, se eu tivesse nos anos 80, eu nunca ia conseguir assistir essa série, né? Só porque existe o Netflix, né?
E da Sim. mesma forma, por exemplo, assistir através do YouTube mesmo, você pode ver o que está acontecendo em vários outros países do mundo, qual é a dinâmica política, qual é a dinâmica cultural de vários países do mundo, né? Aí, ó, a Carol tá falando Merli, Merli é maravilhoso, né? E o que que acontece? O, a própria integração dentro do Brasil também pode ser favorecida pela globalização. Agora que eu lembrei o que eu ia falar. Tem um teórico que é muito importante, chamado Boaventura Souza Santos. Ele foi o cara que fez. Ele começou a fazer o Fórum Social Mundial. E o Fórum Social Mundial é justamente um movimento de globalização contra-hegemônica, ou seja, fazer a globalização desde um ponto de vista positivo. E o Boaventura de Souza Santos ele fala, olha só que coisa super interessante. O Fórum Social Mundial ele foi feito em Porto Alegre a primeira vez para reunir movimentos sociais do mundo inteiro. E aí ele fala que tribos da Amazônia que viviam a 60 quilômetros de distância uma da outra, ou seja, super pertinho uma da outra, não se conheciam, nunca tinham entrado em contato entre si e foram se conhecer em Porto Alegre no Fórum Social Mundial. Ou seja, isso é do caralho. Perdão, não pode falar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A globalização ela pode servir, digamos assim, de formas extremamente positivas, de integração latino-americana, conforme fala o Bolívar na letra do samba, de integração entre movimentos sociais, de integração entre culturas diversas, do próprio Brasil com a África ou a Ásia, mas ela também tem pontos negativos, que é a questão do desenvolvimento do capitalismo, do padrão de consumo global, sem a possibilidade de alcançar esse padrão de consumo. Porque não é o problema que todo mundo queira ter uma Ferrari. O problema é que todo mundo quer ter uma Ferrari, mas quase ninguém pode ter. Isso gera angústia, sofrimento, dor, morte, vontade de matar o outro para ter uma Ferrari. Esse é o problema. Esses dias, assim, né? Agora, fugindo um pouco do tema, mas falando disso, esses dias eu tava assistindo um podcast e aí o cara falava assim: não, pra mim, a galera que não tem iPhone, a gente tem dois tipos de pessoa que não tem iPhone. A gente vai ter a pessoa que não conhece os benefícios do iPhone, ou a gente vai ter a pessoa que é rebelde. Que é rebelde e que quer usar, por exemplo, o Samsung. E eu pensei assim, onde está a pessoa que não tem dinheiro para ter um celular? Quem dirá um iPhone? Aí eu fiquei assim, gente, e é uma ideia, né, do que você falou lá no início do status, né? O iPhone, hoje tem gente que ainda é inconcebível para alguém a pessoa não querer ter um iPhone. Ou a pessoa não ter um iPhone, ou a pessoa não tem. A pessoa divide em dois tipos de pessoa, né? Quem não quer, quem não conhece os benefícios e quem é rebelde. E a pessoa que não tem dinheiro, né? Sou rebelde sem dinheiro. Ou seja, o fundamental é você colocar a questão social, sempre. Porque a globalização não é simplesmente um fenômeno que está pairando no ar. Não é isso. Globalização não é isso. Até, acho que foi a Carol que falou a diferença de globalização e globalismo. Isso é importante para a gente entender que existe os países, os indivíduos, as relações sociais. O mundo está dividido em classes sociais, então existem pessoas pobres, existem pessoas ricas, existem pessoas que estão passando fome, que não tem nem a possibilidade de escolher se vão ter um celular porque precisam se alimentar. E isso é claro que vai afetar a relação das pessoas com a integração do mundo, com a globalização, com a tática dessa pessoa para existir no planeta Terra. É óbvio. Então, sempre colocar a questão social como pano de fundo para qualquer Sim. análise. Entender que a gente vive numa sociedade desigual, numa sociedade que nem todos têm acesso às mesmas oportunidades, às mesmas condições. Então, a globalização, quando ela padroniza, quando ela torna homogêneo os valores de uma sociedade capitalista, é um problema por quê? Porque ela padroniza e torna homogêneo um padrão de consumo que não pode ser acessado por todos. Então, por isso que não pode ser visto de forma abstrata. Porque o mundo
é real, o mundo é concreto, o mundo é formado por pessoas que têm diferenças sociais, culturais, econômicas, que têm diferentes formas de enxergar a vida, que têm diferentes formas de se relacionar com a globalização, de se relacionar com essa interação entre os indivíduos. Então, se você está na periferia do capitalismo, se você está na periferia do mundo, se você está em Itaguaí, ou se você está em Maputo, ou se você está em Manágua, né? Ou se você está em Porto Príncipe, você vai ter uma percepção completamente diferente da globalização se você tivesse em Chicago, ou em Paris, ou em Londres. Né? Então é fundamental entender isso. Porque a globalização é diferente. Porque a globalização é percebida diferente pelos povos e é sentida diferente também. Só para arrematar esse argumento, eu acho que é legal a gente falar que as pessoas gostam, né, de futebol, para fazer um exemplo de globalização que é super, assim, do cotidiano. Por exemplo, a globalização ela pode ser negativa para os países mais pobres. O futebol é um exemplo disso. Então, em 1960, quando não existia essa integração econômica no futebol, o que acontecia? Os maiores craques da seleção brasileira estavam onde? Nos clubes de futebol brasileiro. Então, o Pelé jogava no Santos e o Garrincha jogava no Botafogo. O que vai acontecer? Um processo, principalmente a partir da década de 90, quando na Europa deixa de ter um limite de jogadores estrangeiros para cada clube. Antes tinha um limite. Cada clube só podia ter até 3 jogadores estrangeiros. Deixa de ter esse limite. E há um crescimento, uma explosão do futebol enquanto produto, do futebol enquanto uma possibilidade de se ganhar dinheiro através da televisão, através da venda de produtos relacionados ao futebol. Então, a Europa começa a ganhar muito dinheiro e o futebol passa a ser um espetáculo visto da Europa para o mundo. Por quê? Porque a Europa vai arrecadando, vai pegando os craques de futebol que vêm da América do Sul. Então, os jogadores maravilhosos do futebol brasileiro vão jogar na Europa. Né? O Zico vai jogar na Europa, o Maradona vai jogar na Europa, depois nos anos 90, o Romário vai jogar na Europa, o Edmundo vai jogar na Europa, depois o Ronaldinho, o Rivaldo. E aí, hoje em dia, a gente vê o quê? Os craques do mundo inteiro, não só da América do Sul, da África também, né? Estão todos lá nas ligas europeias de futebol. O Real Madrid tem o Vinícius Júnior, o Rodrigo, os jogadores brasileiros, tem jogadores argentinos, o Liverpool tem um monte de jogador estrangeiro. E aí o futebol da Europa é consumido no mundo inteiro, através da globalização. Você está na Ásia e consome o jogo de futebol do Real Madrid e do Liverpool. Os jogadores, os melhores jogadores do mundo estão na Europa e o futebol brasileiro, o futebol argentino, o futebol uruguaio perdem os seus craques. O futebol brasileiro diminui a sua qualidade porque o futebol virou um produto, porque o futebol virou um meio para se alcançar dinheiro através da globalização, inclusive levando os craques, levando os pés de obra, né, da Europa e deixando o futebol brasileiro, coitado, triste, sofrido, sem jogador bom. Então isso é um efeito perverso da globalização. Se você tem um time de futebol, torce para um time de futebol, você sabe isso, você conhece isso, você perde o seu craque, o seu jogador favorito, porque ele vai jogar na Europa e lá dá mais dinheiro. Porque a globalização favorece os clubes europeus, não favorece os clubes da América Latina, né? Genial, Davi. Você é genial. Então, tem mais alguma coisa para apontar? Você quer apontar mais alguma coisa? Só para dar um fechamento. Então, a ideia da gente era falar sobre globalização, sempre dessa perspectiva de falar de temas que vocês podem, né, utilizar para argumentar, para escrever redação, né, para ter um repertório maior. Então, não tinha uma análise necessariamente cronológica, porque a globalização é um tema que pode ser encaixado em várias questões que podem ser desdobradas. Então, a gente procurou fazer isso, né? Falamos de coisas diferentes, mas sempre tendo o mesmo sentido, que é entender o processo de integração dos povos a partir do desenvolvimento da tecnologia, e esse processo ele tem pontos positivos e ele tem pontos negativos. Normalmente, como a gente já está num desenvolvimento do capitalismo muito avançado, os países mais ricos
tendem a se favorecer, tendem a se dar bem, digamos assim, no jogo da globalização, e os países mais pobres têm mais dificuldades. Mas isso não é uma regra absoluta. Mesmo dentro do processo da globalização, tem vários pontos positivos, como a gente já falou aqui, da gente poder entrar em contato com culturas diferentes, certo? E aí, só para arrematar, a gente também está vendo, nesse momento agora, o mundo está mudando diante dos nossos olhos, porque desde o fim da União Soviética, desde 1991, havia uma ideia perpetrada pelos Estados Unidos em que ia haver uma apropriação da globalização para a defesa dos valores dos Estados Unidos. Então agora o socialismo acabou, todo mundo vai ser democrático, liberal e capitalista aos moldes dos Estados Unidos. E essa vai ser a dinâmica do mundo a partir de então. Era o que imaginavam os Estados Unidos desde 1991, e o processo de integração das pessoas ia servir a esse tipo de interesse. Só que o mundo está mudando agora por conta não só da guerra da Rússia com a Ucrânia, como também da parceria da Rússia com a China. E isso provavelmente vai proporcionar cada vez mais uma tensão no ambiente internacional, na geopolítica, de dois blocos antagônicos. De um lado, a Europa e os Estados Unidos, e de outro, a China e a Rússia, no qual o Brasil pode ter um papel super importante, porque o Brasil faz parte dos BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, que são países de desenvolvimento intermediário que buscam fazer uma ordem mundial multipolar. Ou seja, onde hajam trocas não só culturais e políticas, mas também econômicas, de forma mais igualitária, sem ter um país se sobrepondo em relação aos demais. Isso é um fenômeno muito próprio da globalização, mas, digamos assim, aproveitada a globalização como tema para entender a geopolítica e as relações entre os estados, o que também é uma coisa super interessante até para quem vai fazer concurso militar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um vídeo falando sobre isso no meu canal, mas não sei se você conseguiria responder em cerca de 8 minutos, porque talvez seja uma pergunta bem complexa. Mas qual você acredita, né, assim, falando pelo viés econômico, que é o maior impacto desse conflito, tendo em vista o processo de globalização? Dá para responder em 8 minutos ou é assunto para uma live inteira? Dá. Qual é o maior conflito assim, que você acredita que está tendo por conta do processo de globalização? Essa pergunta é muito boa, porque a gente está vivendo isso no dia a dia. O que acontece? A Rússia é um dos principais países produtores e exportadores de petróleo e de gás. Então, o que começou a acontecer? Vamos resumir. O que acontece? Os Estados Unidos, eles impõem o dólar como a moeda de transações financeiras internacional. Então, toda troca comercial entre países diferentes, pode ser o Brasil com a França, pode ser a Rússia com a Índia, toda transação internacional é feita em dólar. Por isso que os Estados Unidos têm uma proeminência econômica muito grande, porque a moeda de transações internacionais é o dólar. Uma das iniciativas dos BRICS, dessa aliança da Rússia com a China, é tentar mudar isso, fazer com que o dólar não seja mais a moeda de transações internacionais. O conflito da Rússia com a Ucrânia, ele está possibilitando acelerar esse processo, porque a Europa depende do gás da Rússia para se aquecer no inverno. Imagina, o inverno na Alemanha, menos 5 graus, sei lá, menos 10 graus, um frio desgraçado. As pessoas têm que ter aquecedor em casa, porque senão morre de frio. Esse aquecedor é a gás. O gás que aquece as casas da Alemanha no inverno vem da Rússia. Então, a União Europeia ficou contra a Rússia, querendo fazer um boicote econômico à Rússia, não comprar os produtos da Rússia, por conta do conflito da Rússia em relação à Ucrânia. E aí, os russos, eles vão falar assim, bom, vocês vão se ferrar. Se vocês não comprarem o meu gás, vocês vão se ferrar. Isso já gerou uma inflação no mundo inteiro. O aumento do preço do petróleo e do gás afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil. A gente sente isso no dia a dia. E no caso da Europa, agora o Putin deu o contra-ataque. O contra-ataque dele é assim, eu vendo o gás para vocês. Vocês querem o meu gás? Eu vendo o gás para vocês. Mas vou vender em rublo, que é a moeda da Rússia. Não vou vender em dólar. E aí
a Europa não quer ceder, claro, que aí seria uma vitória para o Putin. Então, essa é a tensão que está acontecendo agora no mundo e que é um problema, assim, para a gente acompanhar ao longo do século XXI. Quem está aí pretendendo morrer, não morra, fique vivo. O século XXI vai ser muito animado. Pode acompanhar que vai ter muita treta ainda. E a dinâmica global é exatamente essa. A perda da hegemonia dos Estados Unidos e o crescimento econômico da China e já consolidado a força militar da Rússia. É isso que vai entrar em choque no mundo ao longo dos próximos anos. O lance é que o Putin queimou a largada. E aí já tem consequências que são sentidas, por exemplo, no Brasil. Hoje em dia, parte da inflação brasileira é consequência desse conflito. Tentei resumir ao máximo, Larissa. Perfeito, perfeito. Nosso tempo está acabando, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente da live. Mas eu queria muito te agradecer. Aprendi bastante, né? Embora eu esteja aqui na posição de professor, estou aqui na posição de aprendiz também. Aprendi bastante. Muito obrigada. Galera que ainda não segue o Davi, @História do Povo 07? 07. Underline 07, né? Isso Vou aí, deixar, a live vai ficar salva no perfil, vou colocar o perfil dele. Quem não seguiu, vai lá seguir agora. Tenho certeza que vocês vão amar aprender história com ele. Ele também tem canal no YouTube, que é o História do Povo. Quem tá fazendo concurso que vai cair história, tem que estudar com ele. A gente tem várias aulas completas no canal dele no YouTube. Vou colocar o link do canal dele lá nos stories também. Muito obrigada quem ficou até aqui. Obrigada, Thaís, né? Nossa fã. Isso aí, Muito obrigada, Davi. Live semana que vem? Te colocando numa saia justa ao vivo. Garantiu live semana que vem? Então, ó, semana que vem a gente vai ter live de novo. Vou tentar ser mais contributiva na próxima. E é isso, gente. Muito obrigada e boa noite. Valeu, gente. Poxa, chegou tarde, mas a live vai ficar salva no perfil. Não... Chegou tarde, não tá perfil, tá? Chegou literalmente nos 45 segundos do tempo. Mas a live vai ficar salva no feed, tá bom? E também no YouTube. Tá bem, gente. Obrigada e até semana que vem. Amanhã vai ter live aqui no perfil, mas com o Davi só na semana que vem. Show de bola.